meus amigos e amigas, meus irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa Momentos de Luz, oferecido pela Rádio Cruzeiro Universal. Para quem não me conhece, sou Cláudio José Miranda, apenas um irmão fardado muito antigo na doutrina, que vem compartilhar, aproveitar esse espaço para compartilhar insights, revelações recebidos nesses mais de 37 anos de doutrina. No programa anterior, o tema foi por que tomamos o Daime? E eu respondi, resumidamente, que o grande objetivo de tomarmos o Daime é alcançarmos o renascimento, o segundo nascimento ou a iluminação. Qualquer coisa menos que isso é subutilizar essa santa bebida. O tema de hoje é mais ou menos uma continuação do tema anterior. O tema de hoje é como podemos saber se estamos realmente evoluindo na doutrina. Essa questão é importante porque nem sempre nós estamos evoluindo. Muitas vezes nós estamos fazendo coisas que alimentam o nosso ego. Apesar do Daime ser um diluidor do ego, nós podemos estar fazendo várias coisas que acabam alimentando o ego e não o nosso eu superior ou a nossa alma. E o nosso ego é muito esperto e encontra muitas maneiras disso acontecer. Tá? Uma delas é, por exemplo, nós nos acharmos que somos superiores, né, pelo fato de tomarmos o Daime, superiores àqueles que seguem outros caminhos, né, que não usam essa santa bebida. Né? Então, nós nos achamos muito especiais por sermos escolhidos. Né? Na verdade, né, o Daime pode ser que seja para aqueles que sejam os mais teimosos, os mais rebeldes, né? Tem alguns padrinhos que falaram isso. Né? Então, na verdade, né, isso é uma armadilha do ego. A gente se achar que é superior ao nosso caminho espiritual nos faz superiores aos outros caminhos, que são diferentes. Tá? Isso é o ego. Né? Quem faz isso está alimentando o seu ego. Por outro exemplo, dentro da própria doutrina, o fato de nós, em alguns momentos, né, recebemos a graça de termos mirações bonitas ou insights, revelações importantes, nós nos acharmos melhores ou superiores que os outros irmãos e irmãs. E porque, na verdade, né, o simples fato da gente ver alguma coisa, né, ou receber alguma coisa, um hino, uma revelação, né, não quer dizer que nós tenhamos realmente transformado essa verdade, realizado essa verdade na nossa vida, né, no que implica numa transformação na nossa vida concreta, cotidiana. Tá? Que uma coisa é a gente conhecer, outra coisa é a gente transformar essa verdade numa nova vida. E nem sempre isso acontece. Infelizmente, na maioria das vezes, não é isso que acontece. Na maioria das vezes, nós, né, ao entrarmos no Daime, conseguimos algumas curas, saímos de buracos, né, de confusões, de ilusões, nos curamos de certos vícios, né, e conseguimos ter uma vida mais ou menos normal, né, que é ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, um bom irmão, um bom profissional, um colega de trabalho, né, cumprimos as nossas obrigações básicas da igreja, que é de ir aos trabalhos, dar a contribuição, participar dos feitios, ensaios, mutirões. Né, e a gente acha que se a gente fizer isso, está muito bom. Tá? E realmente isso tem o seu valor. Mas na verdade o Daime, a vida, Deus, Jesus nos quer mais do que isso. Quer que nós avancemos em direção ao renascimento ou iluminação, ou segundo nascimento. Tá? Para esclarecer um pouco, né, essa questão do ego, né, o ego, né, é esse ser, né, que nós todos nos identificamos, que é composto dos nossos pensamentos, dessa tagarelice mental, né, composto dos nossos desejos de querer isso, aquilo, acho que precisamos disso e aquilo exterior, e dos nossos medos, nossos temores. A combinação dessas três coisas é o ego, né, onde criamos uma história, e esse ego se caracteriza por viver na ilusão de que estamos separados de Deus, de tudo e de todos. Porque se nós temos essa consciência da unidade, não vamos
precisar pensar, temos consciência e não pensamentos, não vamos achar que precisamos nada exterior e não vamos temer a nada, porque sabemos que estamos unidos a tudo, a todos e a Deus. Tá? E esse estado de consciência, né, que é acompanhado do amor universal, é o estado de renascimento, de segundo nascimento, manifestação da nossa consciência crística, que é o objetivo da nossa doutrina. Então, precisamos estar atentos, né, para ver se estamos caminhando nessa direção. Porque ou estamos evoluindo ou estamos evoluindo. O universo todo ele está em permanente movimento, permanente transformação e permanente evolução. Se nós não estamos realizando a nossa evolução particular, nós estamos caminhando para trás. Ou evoluímos ou estamos evoluindo. Ou estamos iluminando ou sendo escurecidos. Tá? Então, só que às vezes, né, o Daime realmente nos mostra nossos erros. Né? Tem uma das características é mostrar o nosso eu superior, nossa essência divina, mostrar a nossa sombra, para nos dar a oportunidade de nós nos corrigirmos. Mas nem sempre o Daime, né, mostra tudo de um momento só o tempo todo. Ele tem uma paciência. Tá? Ele respeita as nossas limitações, o nosso nível de consciência. Tá? Porque se o Daime realmente fosse rígido e nos cobrasse o tempo todo, né, todas as nossas imperfeições, vícios, erros, nós viveríamos numa peia permanente. Não sobraria ninguém para contar história, não sobraria ninguém para fazer Daime, fazer os trabalhos, né? Inclusive padrinhos mesmo, né, que são seres humanos imperfeitos, também cometem erros. Então o Daime tem essa tolerância até para a própria doutrina conseguir existir. Tá? Então ele passa um pano um pouco. Né? Na verdade, isso não é um desleixo. Né? É uma manifestação da sabedoria e do amor divino que se manifesta através do Daime pela sua sabedoria, que nos dá, né, a revelação no momento certo, nos dá a peia no momento certo. E cabe a nós aproveitarmos o máximo possível isso, tá? Para ajudarmos o trabalho do Daime. Tá? Como então, quais são os critérios que podemos ter para saber se estamos evoluindo ou não, ou nos enganando? Tá? Então precisamos lembrar de uma coisa que eu já falei em outros programas, é que assim como Deus, nós somos uma trindade de luz, vida e amor. Né? Consciência, sabedoria, amor e vida. Né? E isso, tanto ao nível da divindade, né, que é uma unidade, nós somos uma unidade e uma trindade ao mesmo tempo. Né? E o homem também é uma unidade que tem uma trindade. Nós temos a cabeça, né, que é a dimensão da consciência, da sabedoria, né, que deve ser o instrumento dessa consciência superior e não da nossa mente, os pensamentos criados pela sociedade. Né? Temos o coração, deve ser um instrumento, né, do amor divino e não dos desejos e temores, né, que acompanham o nosso ego, nossa ignorância. Né? E temos um corpo físico, que é o espaço da nossa vontade, da nossa ação, onde devemos manifestar a perfeição divina. Devemos manifestar, né, nossas ações devem ser frutos, né, dessa consciência superior e desse amor divino. Né? Isso seria a perfeição possível, né, que nós devemos manifestar na nossa vida. Tá? Então, na verdade, se nós devemos olhar para a nossa vida, né, com a ajuda do Daime, né, e ver o que nos traz mais consciência, mais amor e mais vida. E aquilo que, ao contrário, nos tira consciência, amor e vida ou energia. Tá? Então, a gente, com a ajuda do Daime, na nossa própria auto-observação, nós vamos ver que tem várias coisas na nossa vida que nos puxam para baixo. Né? Certa alimentação, certas companhias, certos pensamentos, né? Certas distrações, certos hábitos. Né? São pesos que nos puxam para baixo. Tá? E cabe a nós, então, nos libertarmos da nossa vida desses pesos. Né? Procurarmos reforçar tudo aquilo que nos faz mais conscientes, mais amorosos e mais vivos, mais energéticos. Tá? Se nós estamos vivendo no mesmo marasmo,
né, aquele tédio, né, a gente não está nem em depressão, mas também não está entusiasmado. Tá? A vida do verdadeiro discípulo de Jesus, verdadeiro espiritualista, especialmente discípulo de Jesus, é uma vida de entusiasmo, né, de alegria, de confiança. Né? A gente tem as dificuldades, né? Mas isso não nos deve abalar, né, aquele que está realmente no caminho do Cristo. Tá? Então, se nós não estamos nesse entusiasmo, alguma coisa está errada na nossa vida. Não estamos aproveitando bem o daime que estamos tomando. Tá? Então, temos que tirar essas coisas da nossa vida, tá? Que nos atrapalham. Outros critérios é o seguinte, sabemos que estamos evoluindo quando nós conseguimos exatamente silenciar nossa mente desses pensamentos, estar presente, estar vivendo aqui agora, o momento presente, que a mente sempre leva para o passado ou para o futuro. Tá? Quando a gente consegue silenciar, a gente consegue viver no presente, aproveitar aquilo que está acontecendo, sem rotular, sem rejeitar, tá? Sem dizer que isso é ruim, isso é bom. Né? Estamos conseguindo aceitar e aproveitar tudo que nos acontece. Tá? Então, nós também conseguimos silenciar nossos desejos, essa ilusão de que coisas externas vão nos preencher, quando nós, na verdade, temos tudo dentro de nós. Nós estamos evoluindo também quando nós conseguimos, né, não ser dominados pelos nossos medos. Né? Um dia não teremos mais medo, né, quando alcançarmos o renascimento. Mas, enquanto isso, não devemos deixar os nossos medos, né, estarem por trás das nossas ações. Tá? Quando conseguimos isso, estamos evoluindo. Estamos evoluindo também quando nós ficamos cada vez mais silenciosos. Por quê? Porque, na maioria das vezes, essa necessidade de falar vem do ego. Então, uma das características do ego, pela sua ignorância da sua divindade, é procurar a atenção dos outros. O ego se alimenta da atenção dos outros. E, na maioria das vezes, como conseguimos essa atenção? Falando, né? Falando qualquer coisa, falando de nós mesmos, né? Das nossas supostas vitórias, ou então das nossas felicidades, como sofremos, como somos vítimas, ou como somos especiais para melhor, especiais para pior, não interessa, tudo isso é ego. Então, prestar atenção nas nossas palavras. Por que abrimos nossas bocas? É para falar coisas verdadeiras, belas e úteis. Tá? É claro que no nosso social vamos falar, o outro vai falar, por isso que a convivência com grupos tem a sua importância, mas também é uma tentação permanente, porque cada um quer alimentar o ego do outro. Tá? Eu vou falar, você me escuta, aí quando você falar eu te escuto, eu alimento o seu ego, você alimenta o meu. Tá? Por isso que é importante momentos de solidão, de estar só consigo mesmo. Né? Seja um casal, né? O mesmo casal mesmo, às vezes tem um momento de ficar sozinho para a pessoa encontrar com a sua divindade, e isso acontece de uma forma mais intensa, em momentos de silêncio e solidão. Tá? Aí também não temos com quem falar, é só a nossa mente. Né? Aí cabe todo esse exercício de observar nossa mente aos poucos e silenciando ela, todo um esforço muito grande. Estamos viciados em pensar, viciados em sentir desejos, viciados em sentir medo, viciados em criar problemas, em criar conflitos. Tudo isso alimenta o ego, que é o nosso grande inimigo, que nos impede de sentir, né, nossa essência divina, que nos traz essa consciência da unidade, esse amor universal. Tá? Outra coisa, outro critério pelo qual sabemos se estamos evoluindo ou não, é na nossa capacidade de não se abalar, de não se afetar com as coisas externas. Tanto coisas supostamente boas ou supostamente mais dificuldades. Né? A gente não ficar alegre demais nem triste demais. Tá? A gente conseguir manter uma paz, uma serenidade interior. Tá? Isso é uma das características de a gente estar evoluindo realmente. Quando a gente se abala muito, fica muito alegre ou muito triste, a gente ainda está na polaridade, ainda está na periferia do nosso centro, do nosso ser. Porque no nosso centro, né, existe a paz permanente, a serenidade permanente. Tá? E esse centro, que é também o nosso alto, né, isso são metáforas, né, de uma coisa que está além da nossa mente, além do nosso ego,
né? Uma coisa que pode estar tanto interna quanto no alto, né? São metáforas, né? Uma coisa que está além, né? A periferia ou aquilo que está embaixo ou aquilo que está periférico. Nessa periferia, né, que tem as turbulências, que tem os desejos, a gente está confundido na ilusão, confundido nesse sonho, né, nessa maia, como os hindus falam. Né? No nosso centro, né, a gente pode estar no furacão, né, tá vendo esse furacão sem se identificar com ele. A gente sabe, ele está no mundo sem se deixar confundir no mundo, se apegar a ele. Né? É aquela fato mesmo do olho do furacão. Né? No olho do furacão tem uma paz absoluta. Agora, se a gente coloca a mão para fora desse ponto central, a gente é engolido pelo furacão, pela tempestade. Tá? É onde a maioria das pessoas vive. Tá? Então, vamos aproveitar o Daime que tomamos para cada vez mais ficarmos nesse centro. Tá? Então, tudo isso são critérios que nos ajudam a saber se estamos evoluindo ou não. Né? Outro critério também em relação ao próprio Daime. Se a gente está realmente evoluindo, a gente vai ficar cada vez mais sensível em relação ao contato com o mundo espiritual, com a dimensão espiritual exterior e interior. Isso significa que a gente vai precisar cada vez menos Daime para conseguir o mesmo efeito de expansão de consciência, o mesmo estado de pegação. Se a gente ainda precisa muito Daime para conseguir as mesmas coisas, alguma coisa está errada no nosso caminho espiritual. Tá? Então, se a gente está realmente evoluindo, a gente pode tomar cada vez menos Daime. Tá? E isso a gente tem que conversar, né, com o dirigente da nossa igreja, com o nosso caminho. Ó, né, eu estou realmente evoluindo, estou precisando, se eu tomar muito, eu vou precisar deitar, né, para poder mirar, não vou conseguir bailar. Então, tem casos que é isso, que não é medo do Daime. Tá? É uma questão de usar o Daime da maneira certa, com sabedoria. Né? É claro que, mais uma vez, o medo não pode ser o critério, mas a gente tem que ter consciência daquilo que é bom para a gente e não ter preocupação com o que os outros vão pensar, se a gente está com medo ou não. Né? A gente tem que estar com a consciência tranquila e o próprio Daime vai nos ajudar a ver isso. Tá? Inclusive, o Daime é libertação, e libertação, inclusive, do próprio Daime. Por incrível que pareça. Isso significa que se o objetivo do Daime é o renascimento, a religação com Deus, se a gente dizia esse renascimento, a princípio precisaríamos mais tomar o Daime. Aprendemos a lição, nos graduamos, mas isso não quer dizer que a gente vá necessariamente deixar de tomar Daime, porque a gente alcançou essa graduação, esse ponto. Podemos continuar sempre tomando Daime, não vamos tomar muito, porque o Daime sempre vai nos dar alguma coisa a mais. Uma visão a mais, um insight a mais, por mais iluminado que nós possamos estar. Então, né, mas nos lembrando que em algum momento a gente vai precisar mais tomar Daime, porque alcançamos aquele ponto que o próprio Daime quer que a gente alcance. Tá? Mas podemos continuar tomando, podemos continuar frequentando uma igreja, para sermos, né, uma pessoa amável, vamos continuar aprendendo, crescendo, evoluindo, e vamos poder estar ajudando nossos irmãos com a luz que nós conquistamos. Né, ajudar de uma forma sutil, silenciosa, pelo nosso exemplo de uma pessoa realmente transformada, iluminada. Então, isso também é um dos objetivos. Né? A pessoa que está crescendo, ela vai se transformar, né, na alma daquele grupo, na luz para aquelas pessoas. Né? Como Jesus fala, né, colocar nossa luz no alqueire, não debaixo da mesa. Né? Essa luz sutil que não precisa, né, que a gente chame atenção para ela, porque ela vai existir naturalmente pela conquista que nós conseguimos. Tá? Então, uma coisa que pode nos ajudar muito, tá, que novamente eu vou repetir aqui, é nós aplicarmos a doutrina completa. Eu já falei que essa foi uma das revelações mais importantes que eu recebi, que eu estou procurando sempre aproveitar a oportunidade para compartilhar com todos, né, para que todos possam aproveitar a doutrina completa, que infelizmente poucos ainda aproveitam porque não sabem realmente. Isso não foi revelado. O que é a doutrina completa? É simbolizada por Sol, Lua, Estrela. Lua é o próprio Daime, tomada nos nossos rituais. O Sol é o Sol exterior, o Sol espiritual, símbolo do amor divino, do Cristo. Então é importante a gente se ligar no Sol, contemplando o Sol, pelo menos um minuto que seja, todo dia de manhã, olhando para o leste, para onde ele nasce, né? Podendo ficar mais, quanto mais
tempos a gente puder ficar melhor, vai aprender essa ligação para, olhando o sol, contemplando o sol, despertarmos o nosso sol interior. E as estrelas simbolizam a meditação, o silêncio da mente e do ego, desse autoconhecimento que alcançamos superando o ego, e a meditação é um elemento essencial em qualquer caminho espiritual. Então, quem toma o Daime, contempla o sol, se liga no sol e faz o silenciar interior da meditação, vai realmente, com certeza, evoluir no nosso caminho, na nossa doutrina, e alcançar esse renascimento na medida do seu esforço, do seu merecimento. Eu sei que sair, né, isso implica uma coragem também de olhar para a nossa sombra, olhar para nossas feridas, a nossa criança interior, que o Daime nos traz, nos revela. Isso às vezes é difícil, é doloroso, é complicado. Nem sempre, sozinho com o Daime, conseguimos superar essa zona de conforto, nossas sombras, trabalhar nossas sombras. Muitas vezes precisamos de ajuda de outras pessoas mais experientes na doutrina, que pode ser um padrinho, de terapeutas, especialmente terapeutas que também, de preferência, tomam o Daime, ou de mentores espirituais, né? Às vezes as pessoas podem nos dar um empurrãozinho para podermos, então, darmos esse pulo do gato, esse salto quântico, para sairmos dessa zona de conforto e caminharmos realmente em direção à nossa cura, né? Que é a nossa iluminação, a superação do nosso ego. Às vezes precisamos dessa ajuda. E dentro desse sentido, desse espírito, que eu, além desse trabalho que eu faço, né, com esse programa, em outras plataformas, né, eu criei e me formei como mentor psicoespiritual para ajudar pessoas, não só da doutrina, né, buscadores espirituais, mas pessoas da doutrina, que acham que precisam desse empurrãozinho, né, para poder vencer esses falsos problemas que o nosso ego, nossa mente cria. Então eu tenho oferecido, né, esses meus 50 anos de busca espiritual, 37 de Daimes, né, essa experiência de vida diversificada, né, de quedas e soerguimentos, né, de pobreza e riqueza, essa experiência diversificada, esse conhecimento, estudo que eu tenho das religiões comparadas que eu já faço há 40 anos, essa minha intuição que o Daime e meu trabalho de meditação me abriram, estou colocando tudo isso à disposição de pessoas que acham que eu possa lhes ajudar. Tá? No final do programa eu vou dar a minha indicação, caso alguém queira realmente saber mais sobre esse serviço que eu estou oferecendo. Então, para terminar esse programa, queria agradecer a atenção de todos, né, agradecer à Rádio Cruzeiro Universal por essa oportunidade. Espero que essas minhas palavras, minhas colocações possam ajudar as pessoas, independente de qualquer coisa. Queria convidá-los também a conhecer outras manifestações do meu trabalho, que é o meu canal no YouTube, Cláudio Igreja Invisível. Tem 8 vídeos lá que estão parados há algum tempo. Espero continuar colocando novos vídeos sobre questões ligadas à espiritualidade em geral. Tem o meu perfil no Facebook, Cláudio José Miranda. E tem esse trabalho que eu estou oferecendo, mentoria psicoespiritual, e onde eu convido as pessoas que quiserem conhecer esse trabalho, marcarem um encontro sem custo e sem compromisso, onde eu vou explicar um pouco mais desse trabalho. Tá? Quem quiser, então, pode me procurar no seguinte telefone de contato de WhatsApp, que é 21 996 480537. Repetindo, 21 996 480537. Então, quem achar que eu posso lhe ajudar, me procure e conversaremos sem custo, sem compromisso. No mais, um grande abraço para todos e todas e até o nosso próximo encontro.